falta livre-arbítrio, falta liberdade interior. É igual o drogado. O que o vício faz com a pessoa? O vício mina a capacidade de dizer não a ele. Então a pessoa sabe, um usuário do crack, por exemplo, ele sabe que aquela substância é tóxica, que vai matar milhões de neurônios cada vez que ele fumar. Mas ele não é capaz de dizer não a ela. Por quê? Ele perdeu o livre-arbítrio. A liberdade que Deus colocou nele está lá, mas está sufocada. Porque isso é interessante a gente identificar. Tem uma liberdade que fica sufocada. É a vida que a gente leva que sufoca ou que liberta essa liberdade. Então eu recebi um dom. Deus me quer livre. Eu sou um descendente de Adão que está sob a graça de Cristo. Então eu sou livre. Olha a carta aos Gálatas, que eu gosto demais. É o discurso da liberdade. São Paulo falando de maneira brilhante, que quando Cristo entra na nossa vida, o que ele faz? Ele quebra todas as amarras que até então nos impediam de ser livre. Então a palavra me liberta, o conhecimento me liberta. A gente falava aqui no início também, que quando a gente conhece, quando a gente estuda, a gente fica livre das amarras dos preconceitos. Se eu começo a mergulhar no conhecimento da teologia, se eu começo a mergulhar no conhecimento da Sagrada Escritura, eu não serei mais amarrado pelos preconceitos que tantas vezes eu tinha antes de conhecer. É igual conhecer o outro, né? Eu achava que aquela pessoa era chata demais. Eu era amarrado nesse preconceito. Nossa, engraçado, eu tinha uma implicância dela, eu tinha antipatia dela, mas depois que eu conheci, o que aconteceu? As amarras da implicância e da antipatia caíram por terra. Eu vi que eu estava enganado. O conhecimento que eu tive daquela pessoa me libertou, me proporcionou um encontro de verdade com o outro. O que Cristo faz com a gente é isso. Ele nos proporciona um encontro com a gente mesmo antes de qualquer coisa. Porque quando eu aceito essa libertação que Jesus faz na minha vida, Ele quebra as estruturas que me amarram. Então eu serei mais livre para amar, eu serei mais livre para perdoar, eu serei mais livre para ser eu mesmo. É o resultado da ação da graça de Deus na nossa vida, provocar liberdade interior em nós. E é até interessante porque só obedece de verdade quem é livre. Pode observar. Se você tem dificuldade de obedecer o outro, é porque talvez você ainda não seja suficientemente livre. Porque é aquela liberdade interior que faz com que você escute o que o outro está lhe propondo como algo que é favorável a você. Muita criança não obedece o que o pai está dizendo, ou que está pedindo, é porque ainda não entendeu que aquela regra, que aquele pedido é favorável a ele. O meu pai está me pedindo que eu ande devagar. O que na verdade o meu pai está querendo é demonstrar que me ama ao ter esse cuidado comigo. Tem que ter muita liberdade interior para reconhecer o amor do outro. Senão a gente acha que o outro está nos amarrando, que o outro está nos condicionando. É a ação de Deus em nós provocar essa liberdade interior para a gente ter condição de obedecê-lo. Não é interessante isso? A obediência a Deus passa antes de qualquer coisa pela liberdade que Ele provocou em nós. Então tá bom, eu sou livre, e porque sou livre eu sou capaz de obedecer. Não estou amarrado. Eu estou aqui livremente porque quis estar aqui. Ninguém me obrigou a vir aqui. Eu quero livremente estar aqui. Essa é a postura mais madura que nós podemos ter na vida, minha gente. É quando o outro não nos obriga a absolutamente nada e nós livremente caminhamos na direção daquilo que a gente considera importante. E também o contrário. O outro não me obriga e eu caminho na direção contrária de tudo aquilo que eu sei que me amarra. Isso é livre-arbítrio. Eu sou capaz de caminhar na direção do que me constrói e sou capaz de me afastar de tudo aquilo que me destrói. Essa é a capacidade de escolher e que é fruto de Deus em nós. É o que a gente precisa pedir todo dia, né? Meu Deus, liberte a minha liberdade.
Me faça ser cada vez mais livre de mim mesmo. Me faça ser cada vez mais livre dos meus preconceitos, das minhas mesquinharias. Porque se eu ficar livre de mim mesmo, eu terei condições de obedecer melhor a sua palavra. Eu terei condições de obedecer melhor os que me amam. Eu terei condições de ser com o outro com um pouco mais de qualidade. E você tem razão, o livre-arbítrio hoje está em crise. Por quê? Ou porque nós queremos ser livres sem ter conquistado essa liberdade interior. Não pode ser livre nas atitudes aquele que ainda não é livre dentro do próprio coração. É um exercício que antecede. Eu preciso proclamar essa liberdade aqui dentro. E eu só faço quando tenho Deus na minha vida. Quando descubro que Deus me favorece, que Ele não me coloca fardos. E quanto mais eu me aproximo dEle, maior será a minha capacidade de ser eu mesmo. Isso é lindo demais, minha gente. Dá 10 programas aqui, a gente fica falando sobre isso. Deus nos motiva cada vez mais a viver a arrancar essas amarras. Deus não quer ninguém preso, porque Ele sabe muito bem que a nossa felicidade depende justamente da capacidade de fazer cair por terra todos os dias as nossas amarras. Pode ser que você, escutando isso, você identifique um pouco isso na sua vida, no seu coração. São muitas as amarras que nós temos. Pode ser que você esteja com dificuldade de obedecer ao seu próprio coração. Pode ser que você já tenha identificado que você precisa jogar muita coisa fora, muito lixo que você ainda não conseguiu julgar. Por quê? Porque você está amarrado a ele. Falta liberdade interior para você olhar, para você se amar um pouco mais, ser capaz de reconhecer que muitas escolhas que você está fazendo estão lhe destruindo, sim. Quebrar o poder do vício, de tudo aquilo que te vicia, de tudo aquilo que te estraga, não é? Dar um passo na direção de uma liberdade que você merece. Você merece. Você carece dessa liberdade. Sua vida será muito melhor. Não é que você vai deixar de ter problemas, é que você vai ter mais condições de lidar com os problemas que tem. Liberdade interior. Essa é a proposta. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. E essa libertação, essa liberdade interior, só acontece dentro de nós quando honestamente nós reconhecemos as nossas escravidões. O primeiro passo para ser livre é reconhecer-se escravo. É verdade, eu estou escravo de muitas coisas ruins. Eu estou escravo de sentimentos ruins. Eu estou escravo de pessoas ruins. E eu quero quebrar isso hoje, pedindo a Deus que me dê essa graça, pedindo a Deus que nos conceda este milagre hoje, de fazer cair por terra tudo aquilo que nos amordaça, tudo aquilo que retira a nossa semelhança com o coração de Jesus. Para a gente ter condições de cantar esse refrão, levá-lo como uma mística de vida. Eu acredito nele. Não foi por acaso que eu fiz. Ele é simples, mas ele me fala muito. Eu quero ter um coração semelhante ao coração de Jesus. E ele era livre. Ele era livre para chegar perto de quem ele quisesse. Ele não tinha medo de se aproximar das prostitutas. Ele não tinha medo de se aproximar dos miseráveis, dos doentes, dos bandidos. Porque ele sabia quem ele era. E sabendo quem ele era, ele não se confundia em nenhum momento. E quem não se confunde tem a oportunidade de aproximar-se do outro e levar dignidade àquele que carece. Essa foi a grande revolução de Jesus. Ele não tinha medo de se aproximar de ninguém. Ele não tinha medo de ser visto ao lado de ninguém, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Deus da misericórdia. Ele era o Deus do amor. E ele queria levar a todos aqueles que estavam amarrados, nos seus preconceitos, nos seus medos, nas suas misérias, uma palavra libertadora. É o que nós queremos também, minha gente.
ter cada vez mais um coração semelhante ao dele. E ao longo dessa semana ter mais coragem de chegar, de se aproximar daqueles que tantas vezes estão necessitados de uma palavra que possa fazer diferença na vida deles. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Que desça sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, que não alimente mágoas nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor,